Perfeito. Muito bem. Eu não me lembro exatamente onde foi que a gente parou, mas eu tenho quase certeza que foi aqui pertinho do versículo 16, 15, né? A gente já leu esses trechos aqui umas 2, 3 vezes, recapitulando. Eu não sei se vocês percebem, mas quando eu faço uma recapitulação, eu não falo do mesmo jeito, exatamente da mesma forma que eu falei da outra vez. Eu faço uma leitura inicial daquele versículo, daquele texto. Quando eu faço uma recapitulação, eu tenho o hábito de tentar falar de formas diferentes para explicar a mesma coisa que foi dita, justamente com o objetivo de esclarecer mais, ampliar o entendimento daquele texto que está sendo lido, né? Eu vi aí que a Sandra falou que a gente parou no versículo 15. Então, o contexto é, como a gente já viu, um contexto que fala sobre a nossa realidade espiritual e a nossa realidade natural. Mostra um aspecto da nossa natureza terrena, do qual a gente não pode fugir, que fala sobre a natureza humana caída, a inclinação ao pecado, aquilo que Paulo vai chamar em Gálatas de obras da carne, e o que ele chama aqui em Romanos 8,13 de feitos do corpo, e em Colossenses 3,5 de natureza terrena. É a parte ruim do nosso ser, que não se converte e que somente deve ser controlada, né? É aquela parte que tem que ser esmurrada, sacrificada, crucificada, esmurrada, é a parte que nos dá uma rasteira em qualquer momento que a gente vacila. É o nosso corpo ou a nossa carne. As duas palavras são termos intercambiáveis, podem ser usados, e acontece isso no Novo Testamento, tá? De forma intercalada, tanto é que no próprio versículo 13 de Romanos 8, Paulo faz isso. Ele começa usando a palavra carne e termina usando a palavra corpo. Ele diz, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ele não mudou de assunto. Quando ele fala carne, ele está se referindo ao corpo que ele vai chamar, que ele vai citar no restante do versículo. Carne e corpo são exatamente a mesma coisa. Tá bom? Então, qual é o objetivo de Paulo? É demonstrar que, primeiro, é uma realidade da qual a gente não pode fugir enquanto estivermos dentro desse corpo, antes da ressurreição, antes do arrebatamento, antes da transformação, antes de o nosso corpo ser semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo, a gente vai ter que enfrentar essa realidade. A gente vai ter que se acostumar com isso e, obviamente, crescer espiritualmente e se fortalecer para que nós consigamos refrear os impulsos da nossa carne, para que nós possamos exercer controle sobre os nossos desejos, as nossas paixões. Eu digo nossos porque, afinal de contas, somos uma pessoa só, constituída de 3 partes interdependentes, né? Espírito, alma e corpo relacionam-se entre si, formando o gênero humano. Então, eu digo nossas paixões, nossos desejos, porque, afinal de contas, somos uma pessoa só. Mas é bom que a gente lembre o linguajar de Paulo, né, o palavreado de Paulo, quando ele diz, eu sei que em mim isto é. Isso é muito importante. Não em mim, mas na minha carne. Para que a gente não confunda as coisas, achando que este mal, o bem nenhum, o pecado, está dentro de nós. Para que não pensemos isso. Mas para que a gente sempre saiba definir que este mal está presente no corpo, na carne. Faz parte do nosso ser, mas há uma diferença entre o verdadeiro eu e o corpo que nós possuímos. Há uma diferença entre eu e o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo. O meu corpo não sou eu. Me pertence, mas o verdadeiro eu está dentro de mim. O eu não deve ser crucificado. Eu digo isso porque existe esses ditados populares, né, no meio evangélico, esses clichês, esses jargões, e às vezes acabam confundindo a gente e deixando a gente perdido na nomenclatura bíblica. Porque nas igrejas evangélicas normalmente se fala que o eu tem que ser crucificado. Já ouviu isso? Talvez tenha até música que diga, né? Que o eu tem que ser crucificado, o eu tem que ir para a cruz. Mas não é o eu que é crucificado. Muito pelo contrário. O eu é a parte que nasce de novo, que tem a natureza de Deus, que é cheia do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, que é um só Espírito com o Senhor, e é a parte capaz de subjugar o corpo. É por isso que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. As paixões e concupiscências da carne e do corpo são crucificadas pela pessoa que nasceu de novo. Porque se alguém está em Cristo, esta pessoa, não seu corpo, mas a verdadeira pessoa, o verdadeiro eu, nasceu de novo, é uma nova criação, as coisas antigas passaram. Obviamente, ele não está falando sobre as coisas antigas do corpo terem passado,
Meu cabelo continua igual, meu corpo continua igual, meus aspectos físicos continuam do mesmo jeito, inclusive as inclinações pecaminosas na minha carne continuam da mesma forma, mas o que ele fala que é uma nova criação e as coisas antigas passaram e tudo se fez novo, é a parte não material, é o espírito humano, que é considerado como um bebê espiritual. Porque quando nós nascemos de novo, é um novo nascimento espiritual. Não é um novo nascimento físico, não é voltar para a barriga da mãe, nascer uma segunda, terceira vez, é nascer de novo no sentido espiritual. Um dia nós nascemos espiritualmente e fisicamente. Crescemos no mundo onde Satanás é Deus, cometemos pecado, à medida que nós pecamos, nós morremos e precisamos nascer de novo. Chega um dia que alguém prega o evangelho, a gente confessa Jesus, aí nasce de novo espiritualmente, embora a nossa vida física ainda esteja seguindo o seu curso desde o momento em que ela foi gerada. Quando a Bíblia fala sobre um segundo nascimento, um novo nascimento, ela está falando sobre um nascimento espiritual, é uma regeneração espiritual. Não é uma regeneração física, não é um novo nascimento físico. Então, a pessoa, a verdadeira pessoa, o verdadeiro ser nasce de novo, o verdadeiro eu, e aí sim, este eu recriado, não é recalchutado, não é renovado, não é restaurado, é recriado, regenerado. Nós nascemos de novo pela divina semente do Pai, tá? Nós fomos criados de novo, nascemos novinhos em folhas, não somos uma recalchutagem divina. Essa parte da restauração, ela é feita na parte emocional, intelectual, na alma, que contém as qualidades emocionais e intelectuais. O corpo, ele é subjugado, é sacrificado, é mortificado, ele é espancado, ele é controlado. As rédeas são colocadas no corpo e nós o reduzimos à escravidão para que se submeta a nós, para que não deixemos que os prazeres e os desejos da carne nos controlem. Então, nós é que temos que exercer controle sobre ele. Mas o espírito humano é recriado, ele cresce espiritualmente e a nossa mente, nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa lembrança, a nossa memória, a parte intelectual e a parte emocional, esta sim, ela é restaurada à medida que o tempo vai passando, né? Mas o eu não vai para a cruz, tá, gente? Pelo contrário, eu esmorro meu corpo, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, porque o espírito sou eu. Se eu orar em outra língua, é o meu espírito que ora, por quê? Porque eu sou um espírito, eu tenho uma alma com as suas qualidades emocionais e intelectuais e vivo dentro deste corpo. Mas se este tabernáculo terrestre se desfizer, se o nosso corpo se deteriora a cada dia, né, que vai decaindo, vai envelhecendo, que se corrompe à medida que o tempo passa, se este tabernáculo terrestre se desfizer, nós sabemos que temos um edifício não feito por mãos, nem mesmo pelas mãos de Deus, porque é uma extensão da sua pessoa, que fala da nossa habitação celeste, o nosso espírito, a nossa verdadeira realidade, eterno, um edifício eterno, nos céus, tá? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia, ou seja, cada vez mais nós nos fortalecemos e nos firmamos na verdade espiritual que Deus nos deu em Cristo Jesus. Tá bom? Eu sou um espírito, eu oro em outras línguas, e é o meu espírito que ora de fato quando eu oro em outras línguas, que é o que Paulo diria lá em 1 Coríntios, né? Se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Então, eu esmurro o meu corpo. Eu sou a parte que vai exercer controle sobre a parte que não tem salvação, que não tem jeito, a parte que vai ser destruída no final das contas, e quem estiver vivo vai ser transformado. O que morre, o corpo volta ao pó, veio do pó, volta para o pó, ele se deteriora, se decompõe, se desunera, né? E aí, na ressurreição, Deus, ele recria o corpo, não no mesmo estado, mas numa condição de glória, porque há corpos terrestres e há corpos celestes. Uma é a natureza do corpo natural, do corpo terrestre, outra é a natureza, a consistência, a essência do corpo espiritual. Como trouxemos a imagem do terreno, assim também um dia traremos a imagem do celestial. O primeiro homem era terreno, trouxemos a imagem deste primeiro homem. O segundo homem, ou o homem completo, pleno, total, em sua maturidade máxima, que é representada pela pessoa de Jesus Cristo, é celestial, e assim também nós seremos iguais ao celestial, tá? Então, o que é que acontece? Eu não vou para a cruz. Quem vai para a cruz é o corpo, quem vai para a cruz é a carne. A cruz não é para o eu,
tá, gente? Esquece isso, essas músicas e essas coisas. Paulo está falando aqui sobre isso, sobre essa realidade, né? Eu gosto de chamar de dualidade da existência cristã, porque existe um aspecto que a gente consegue perceber aqui, que é espiritual, é a nossa posição em Cristo Jesus, é uma experiência posicional em Cristo, a nossa realidade é assentados à direita de Deus, porque já estamos nesta posição espiritual, legalmente falando, é o nosso privilégio, a nossa posição, são os nossos direitos, mas existe uma realidade experimental que nós estamos aqui nesse mundo, nessa terra. Então, eu sempre gosto de brincar, quando estou falando sobre essas questões, dizendo que o crente é aquele que anda com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Literalmente. Até porque Cristo é a cabeça do corpo, ele é o cabeça da igreja, nós somos o seu corpo, então a nossa cabeça está acima das nuvens, no terceiro céu, ainda que nós também estejamos com ele, assentados à direita de Deus, mas estamos com os pés no chão, porque o corpo de Cristo, que está aqui na terra, contém os pés, e os pés tocam o chão, e a gente está aqui, então a gente tem uma vida humana, natural, terrena, como representantes de Cristo, mas ao mesmo tempo estamos no céu. Então há essa dualidade, né? Um aspecto positivo, um aspecto negativo, e a gente tem que tentar equilibrar. E aqui, em Romanos 7 e 8, Paulo, basicamente, ele coloca muitos fundamentos interessantes sobre essa condição e desfaz algumas ideias equivocadas que possamos ter. Quem pensa, por exemplo, que a pessoa que nasce de novo não tem mais vontade de pecar, percebe que o texto não aprova, não sustenta essa ideia. Percebe que a natureza física, terrena, a nossa natureza humana, continua exatamente do mesmo jeito. E a gente precisa usar dos recursos que Deus nos deu pelo seu Espírito Santo para que possamos controlar os nossos impulsos carnais. E Romanos 7 e 8 é basicamente sobre isso. Claro que ele vai falar sobre a nossa futura transformação em um determinado momento. Ele vai começar a falar sobre isso, já estamos bem perto de quando Paulo vai começar a falar sobre essa questão. E eu sei que nós lemos, por exemplo, o versículo 11 e o versículo 12, mas eu tentei explicar aqui que não é sobre a ressurreição futura, a ressurreição escatológica que o texto fala, embora ele diga, se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Ele não está falando da ressurreição. Tanto é que ele usa a expressão corpo mortal e não corpo morto. Ele não está falando da ressurreição escatológica, da ressurreição do último dia, mas ele está falando da vivificação, né, da energização da nossa carne na condição que ela se encontra hoje. Em outras palavras, ainda que nosso corpo continue morto, porque a carne para nada aproveita. Lembra lá no versículo 10? O corpo está morto por causa do pecado, ou seja, ele não consegue produzir obras que agradem a Deus. Pela sua própria natureza, não tem como. Então, embora o corpo esteja morto por causa do pecado, essa nossa carne mortal, que é perecível, que vai morrer, que não tem proveito, que não presta para nada, ela é vivificada pelo poder do Espírito Santo que está em nós. De maneira que, por causa disso, pela presença do Espírito Santo que em nós habita, no versículo 12 ele diz, não somos mais devedores à carne como se fôssemos constrangidos a viver segundo a carne. Por causa desta realidade espiritual, do poder do Espírito Santo que nos foi concedido, não somos obrigados a ter que viver carnalmente, como se não tivesse jeito, como se não tivesse saída, como se eu fosse pecador mesmo e não tenho o que fazer, eu vou ter que pecar, se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso, então eu vou ter que escolher um pecado da minha predileção, eu vou ter que praticar ele pelo menos uma vez por semana. Não há nenhum texto bíblico que ensine ou insinue esse tipo de coisa, tá, gente? Eu sei que parece, eu não sei se é uma coisa clara ou velada, se é um acordo tácito entre o pregador, o pastor e as ovelhas, mas há uma ideia implícita no ar de que o crente não pode dizer que não peca e nem pode querer não pecar, porque se eu disser que não peco, eu sou mentiroso. As pessoas pegam expressões mal interpretadas lá da primeira epístola de João, 1 João capítulo 1, qualquer dia a gente tem que ler aquele texto, tá? Versículo por versículo, com calma, e entender o que é que Paulo está falando ali. Paulo não, João. Eu tenho o nome de Paulo tanto na minha boca que tudo eu coloco nele, né? Eu digo que é Paulo. Mas a gente tem que ler ali o primeiro capítulo de 1 João, para que a gente possa perceber o que é que ele realmente está falando. Ele não está dizendo, como algumas pessoas supõem, que o crente não pode viver sem pecar, que é obrigado o crente a pecar. Eu não posso dizer que eu não peco. Não é isso que João está ensinando. Então,
Não existe em lugar nenhum esse tipo de insinuação, esse tipo de ensinamento. O Novo Testamento não sustenta a ideia de que o crente é pecador ou tem que pecar, muito pelo contrário. O que nós encontramos são ensinamentos como estes que eu acabei de ler aqui. Ensinamentos que dizem que temos recursos, que nós temos uma capacitação divina, não somente a capacitação, como também a graça para o caso de alguém cair, tropeçar. Ainda existe a graça para que ela possa ser perdoada, levantada, reerguida, fortalecida para que ela não desista ao longo do caminho, mas nós temos uma capacitação divina que nos dá forças para resistir, para subjugar os impulsos da nossa carne, embora para alguns de nós, em algumas áreas, possa ser mais difícil por várias questões subjetivas, nas quais cada um de nós já se meteu ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, da nossa formação, do nosso histórico, do pano de fundo, das coisas que já passaram, porque nós criamos, querendo ou não, maus hábitos que, para saírem da nossa vida, às vezes levam mais tempo e dão mais trabalho do que em outras áreas ou do que para outras pessoas. Porque cada um de nós tem uma história própria e, por causa disso, as dificuldades podem ser maiores ou menores para cada um, tá? Em determinadas áreas específicas. Mas o fato é que nós temos um poder que veio do alto, que é o poder do Espírito Santo, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que faz com que a gente não seja mais constrangido, obrigado a ter que viver segundo a carne. É isso que Paulo está falando aqui. Pelo poder do Espírito Santo que está em nós, não somos obrigados, não somos devedores à carne, como se estivéssemos constrangidos a viver segundo a carne. Não, eu tenho que fazer isso, é obrigatório, eu sou humano, eu sou natural, você sabe como é que é, eu sou pecador, a gente peca, né? Não, Paulo diz, pelo contrário, temos um poder que está dentro de nós, que pode suplantar a inclinação, a fome, a sede, a busca da nossa carne pelo pecado. Ele reconhece a realidade física, a realidade natural na qual nós nos encontramos, ele inclusive personifica isso, falando de si próprio, quando ele menciona no capítulo 7, como nós vimos, o mal que reside nele, não nele, mas na sua carne, uma lei que faz com que o pecado, o bem nenhum esteja nos seus membros, e etc, 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 mas aí ele agora começa a mostrar que, embora o corpo esteja morto por causa do pecado, o espírito é vida por causa da justiça. E se a gente se deixar levar pela inclinação da carne, a gente já sabe que vai caminhar para a morte e ainda vai ser inimigo de Deus, mas se a gente se inclinar para as coisas espirituais, a gente vai gozar de uma vida com paz, porque agradaremos a Deus. Então, se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte, mas se vivermos segundo a carne, caminharemos para a morte, mas se pelo Espírito, esse Espírito que habita em nós, esse Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, se por esse Espírito, pela força que ele supre, nós mortificarmos os feitos do nosso corpo, as obras da carne, a nossa natureza terrena, certamente experimentaremos a vida que Deus tem para nós. E aí ele continua, pois todos os... Eu estou no versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Eu vou apenas lembrar a vocês que a adoção aqui não é ser adotado, como comumente se fala na igreja evangélica. Inclusive, devo ter sugerido aqui o dicionário etimológico de Vine, ou Vine, né? Eu não sei se é W-E Vine ou é E-W Vine, tá, gente? Eu sempre troco. Eu sei que esse dicionário do senhor Vine, ou Vine, ele apresenta as palavras do Antigo e do Novo Testamento, e no Novo Testamento a palavra adoção aparece, e ele mostra lá, de forma bastante sucinta, mas ele deixa claro que a interpretação que nós damos à palavra em nossas Bíblias não é a que Paulo pretendia no original, porque não é este o sentido que a palavra possui, de ter um filho adotado que não seja filho de fato, ou de verdade, que não tenha sido gerado pela minha semente. Como nós vimos, o Novo Testamento ensina, por vários outros textos, que nós somos filhos de Deus de fato, né? Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 3, se eu não estiver enganado, ele diz, e de fato somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas é interessante que ele diga, de fato somos filhos de Deus. E outros textos, como já vimos, mostram que Deus nos gerou pela sua própria semente, a divina semente de Deus, a sua palavra, que é a semente do Pai. Então, quando ele diz, recebestes o espírito de adoção, ele não está falando sobre ser adotado no conceito moderno, nesse conceito que nós temos,
tradicional, secular, mas ele está falando sobre um significado mais profundo. Ele fala sobre alcançar os direitos plenos. Provavelmente é uma expressão que vem do hebraico, que foi mal traduzida ou mal registrada no grego e acabou sendo traduzida para a gente, dando essa impressão equivocada. Porque o exemplo que Paulo dá, fazendo alegorias, lá em Gálatas, capítulo 4, ele fala de um filho que é herdeiro de tudo, mas não difere de escravo, porque está debaixo dos cuidados dos escravos do pai. Ele diz, ele está debaixo dos cuidados de tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Embora seja senhor de tudo, ele em nada difere de escravo. Por quê? Porque ele é cuidado, orientado pelos escravos do pai, embora seja herdeiro de tudo. Quando chega o tempo pré-determinado pelo pai, quando ele alcança aquela maturidade e alcança os direitos plenos e possui, ou toma posse daquilo que possui, aí então ele recebe o que é chamado de adoção, a adoção de filhos. Mas não é no sentido que a gente pensa, é nesse sentido de alcançar o direito pleno como filho de Deus. E eu espero que eu já tenha dito isso, eu penso que sim, mas ser filho de Deus em poder, W é Vine. Obrigado aí, gente. Estou vendo aí a Cris falando. Então, então, ser filho de Deus é, na verdade, uma expressão que, de certa forma, eu vou dizer para vocês assim, de certa forma, ela está criptografada no Novo Testamento. É quase como um código. Porque a gente fala, hoje no Brasil é assim, né? A gente diz assim, não, todos nós somos filhos de Deus. Até bêbado diz isso na esquina, né? Todos nós somos filhos de Deus. Só que o pessoal não sabe o que significa ser filho de Deus. Para você ter uma ideia de como é tão profundo dizer que se é filho, reconhecer a realidade de que se é filho de Deus é um negócio tão sério, tão profundo, que mataram Jesus por causa disso. Por quê? Porque os judeus sabiam o que significava ser filho de Deus. E quando Jesus disse que era filho, quando ele deixou bem claro que Deus era pai dele, os judeus, porque entendiam o que isso significava, mataram ele porque não aceitaram. Então os judeus entendiam, mas não aceitavam. Hoje em dia nós aceitamos, mas não entendemos. Eu acredito que nós não entendemos, porque é muito, muito mais profundo do que parece. E nós somos tão filhos de Deus como Jesus Cristo de Nazaré. Pelo menos é o que o Novo Testamento deixa claro, que ele nos amou tanto quanto amou a Jesus. Jesus mesmo disse isso, né? Como vocês devem lembrar lá no Evangelho de João. Ele nos amou tanto quanto amou a Jesus. E, de fato, nós e Jesus Cristo somos um a ponto de podermos usar o seu próprio nome como seu representante aqui na Terra. Em nome de Jesus, nós fazemos tudo aquilo que nós fazemos porque somos representações exatas da sua pessoa. Na verdade, nós somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, como diz Gálatas, capítulo 5, versículo 30, na versão corrigida de João Ferreira de Almeida. Membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos, o que talvez signifique que nós somos um mesmo espírito com ele, somos uma mistura homogênea, o nosso espírito e o seu espírito se fundiram num só, mas o corpo dele é o nosso corpo. Então, as mãos de Cristo são as minhas mãos, o meu corpo é o corpo de Jesus Cristo. Ele não tem outros olhos pelos quais olhar, não tem outras mãos pelas quais tocar, e não tem outro corpo pelo qual ele possa tabernacular nessa terra hoje em dia. Quando ele esteve na terra, como indivíduo único, ele era o único da sua espécie. Mas depois que ele morreu e ressuscitou, a Bíblia fala que ele é o primogênito. Ele se tornou o primeiro gerado entre muitos irmãos. Então, a Bíblia ensina que nós somos um com Jesus, iguais a Cristo, como filhos de Deus, amados pelo Pai. E é por isso que nós usamos o nome de Jesus. Quando Deus olha para Jesus, ele vê a nós. Quando ele olha para a gente, ele vê Jesus. É por isso que Jesus, assentado à direita de Deus, é como se nós estivéssemos assentados à direita de Deus, e é por isso que nós aqui na terra é como se Jesus ainda estivesse na terra. Então, existe hoje essa aliança entre o céu e a terra, entre Deus e o homem, tá? O fato é que ser filho de Deus em poder significa ter o corpo imortal, glorificado, é ser igual ao que Jesus Cristo é hoje. A Bíblia fala em Romanos capítulo 1, versículo 3, versículo 4, que Jesus, ele foi filho de Davi segundo a carne, mas foi declarado filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele foi declarado filho de Deus em poder.
E isso também é dito lá em Atos capítulo 13, versículo 33, quando fala que Deus cumpriu as promessas que fez aos antepassados judeus, ressuscitando a Jesus dentre os mortos, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, foi hoje que eu te gerei. Então, há muitos textos que mostram que Jesus é declarado, considerado, designado filho de Deus em poder quando ressuscita dos mortos. Quando Paulo diz que nós recebemos o espírito de adoção, ou adoção de filhos, como algumas outras versões poderiam dizer, entenda que ele está falando de adoção no sentido bíblico, neotestamentário, e não nesse sentido secular, nesse sentido vulgar, popular, até mesmo religioso, que às vezes nós ouvimos por aí. É no sentido bíblico. Esqueça os conceitos teológicos, as supostas ortodoxias, mas tente lembrar das expressões bíblicas. Eu vou dar aqui pelo menos mais um versículo, eu sei que a gente já fez isso, mas logo no versículo 23, e vai ser interessante quando a gente percorrer todos os versículos entre o versículo 15 e o versículo 23, para que a gente observe como no desenvolvimento da ideia é sobre isso que Paulo está falando. Mas quando chega lá no versículo 23, ele diz, e não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Outras Bíblias, para deixar ainda mais claro que a adoção de filhos é a redenção dos nossos corpos, diz assim, nós aguardamos a adoção de filhos, a saber, eu acho que a versão corrigida, a revisada, a recebida, a corrigida fiel, todas elas dizem a saber. A minha é a revista e atualizada e o a saber não existe. Mas o entre vírgulas aqui deixa claro que ele está explicando o que acabou de dizer. Ele diz, nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, a redenção do nosso corpo é, na teologia paulina, a redenção do nosso corpo é a adoção de filhos. Por quê? Porque se Jesus foi declarado Filho de Deus em poder, porque ressuscitou dentre os mortos, porque foi glorificado, o seu corpo mortal foi absorvido pela imortalidade, o corpo corruptível foi absorvido da incorruptibilidade, então significa que a adoção de filhos é isso. É quando eu tomo posse dos meus direitos plenos como filho de Deus. Por enquanto eu sou filho do jeito que Jesus era quando ele estava aqui na terra, mas um dia eu serei como ele já é hoje, à direita de Deus dos céus. É disso que trata 1 João capítulo 3. Do versículo 1 em diante ele vai dizendo, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados de filhos de Deus. Por esta razão é que o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Mas, de fato, por enquanto somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Resumidamente, é mais ou menos isso que ele fala lá. Que nós somos o que Jesus Cristo foi, mas que nós seremos o que Jesus Cristo é. O mundo não nos conhece porque também não o conheceu, porque nós somos no presente o que ele foi no passado, não nos conhece porque não o conheceu, mas nós seremos no futuro o que ele é no presente. Somos o que ele foi, mas seremos o que ele é. Somos filhos como Jesus era filho nos dias da sua carne, quando ele andou aqui nessa terra, mas nós seremos filhos à igualdade do tipo que Jesus é hoje à direita de Deus. Ou seja, depois que ressuscitou dentre os mortos, e como nós sabemos, como diz Romanos 1, 3 e 4, Atos 13, 33 e 34, ele foi declarado filho de Deus com poder, neste corpo imortal, incorruptível, glorioso, etc, 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 né? Um corpo que é totalmente diferente daquele que nós temos hoje em dia, diferente daquele que Jesus Cristo tinha antes de morrer e ressuscitar. É um corpo que não tem mais sangue, é um corpo de carne e de ossos, mas que é energizado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que pelo que parece pode desaparecer e reaparecer, porque Jesus fez isso algumas vezes, inclusive aparecendo dentro de compartimentos fechados, ambientes fechados, e ele também subiu até o terceiro céu, atravessando todas as camadas atmosféricas sem precisar de oxigênio, neste novo corpo que será igual ao corpo que nós teremos um dia. Quando a Bíblia fala sobre a adoção de filhos, e Paulo é o único que fala isso, tá, gente? Para a gente não ter dúvida do que realmente significa. Paulo é o único no Novo Testamento que fala isso. Quando Paulo fala
sobre a adoção de filhos, ele está falando sobre a transformação do nosso corpo. Como nós acabamos de ler no versículo 23, nós aguardamos, só nós que temos as primícias do Espírito Santo é que podemos aguardar isso, porque o Espírito nos foi dado justamente para termos essa esperança. Para isso Deus nos deu o penhor do Espírito, para o dia do resgate da sua herança em glória, ou seja, quando o nosso corpo mortal vai ser absorvido pela imortalidade. É para isso que nós temos o Espírito Santo. É por isso que ele fala as primícias, nós que temos as primícias do Espírito. O que é isso? As primícias significa os primeiros frutos, os primeiros resultados do que este poder divino vai realizar com esta parte da humanidade redimida, com a igreja do Senhor Jesus. Os primeiros frutos são as experiências prévias dos poderes do mundo vindouro. Nós, os que temos o Espírito Santo, experimentamos previamente os poderes do mundo vindouro. Nós que temos as primícias do Espírito Santo, que temos esta vida antecipada da glória que vai vir, nós aguardamos, ansiamos, desejamos, esperamos, por causa das prévias, né? Nós estamos degustando o tempo inteiro das coisas gloriosas que virão, então nós aguardamos, ansiamos, desejamos a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. É por isso que aspiramos, é por isso que desejamos. E claro, mais uma vez, vou repetir, só quem nasceu de novo e quem tem o Espírito Santo é que pode almejar, aspirar, desejar por isso. Volta para o versículo 15. Então ele diz, vocês receberam o Espírito de adoção baseados no qual vocês clamam Deus, ou clamam a Deus como Pai. Aqui ele diz, Abba, Pai, mas eu vou apenas relembrar que isso aqui não é um título divino. Paulo está usando uma palavra hebraica dentro de um texto grego, porque ele escreveu o Novo Testamento em grego. Então ele colocou ali Abba e colocou a palavra grega para pai, que é pater. Então o que ele está dizendo é simplesmente que não importa se você é judeu, que fala hebraico e chama Deus de Abba, ou se você é gentil, porque o mundo da época falava grego, então todos que falavam grego, obviamente, não eram judeus, ou pelo menos a priori eram divididos assim, entre os judeus e os gregos, ou gentios, de uma forma generalizada. Então o judeu chamava Deus de pai, de Abba, se ele tivesse nascido de novo, e o grego, o gentio, chamava Deus de pater, se ele tivesse nascido de novo. Então, não importando se a pessoa nascida de novo é judia ou gentia, gentílica, não importando de qual classe ela veio, se ela nasceu de novo, ela chama Deus de pai na sua própria língua, dentro da sua própria cultura, sem essa frescura de ter que se tornar judeu ou praticar o judaísmo, sem ter que crer nas coisas que os judeus acreditavam. Nem precisava aprender o novo idioma para se relacionar com Deus, chamando-o de pai. Pode chamar ele de pater, ou pode chamar ele de pai, no caso da gente que fala português, né? Então, é com base nesse espírito que nós chamamos Deus de pai, cada um na sua própria língua. Mas é o espírito de quê? Da adoção, que é, como a gente já sabe, a redenção do nosso corpo. Então, nós estamos na expectativa do que vai vir. Estamos na expectativa do que foi prometido. É a nossa esperança, é o que nós almejamos, é o que nos faz não desistir, porque, embora o nosso corpo ele seja da forma que Paulo vem dizendo aqui que ele é, e o mal esteja no corpo, o pecado habite no corpo, como ele deixou bem claro em Romanos 7 e aqui mesmo em Romanos 8, ainda assim, nós temos uma expectativa da transformação futura. Essa glória que vai ser revelada em nós. E é isso que ele vai dizer nos versículos seguintes. Aí ele fala, o próprio Espírito, versículo 16, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Somos filhos, mas ainda não se manifestou o que a gente vai ser. Usando aqui emprestado as palavras de João na sua primeira epístola, né? Aí ele fala no versículo 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. O que é que isso deixa implícito? Isso aqui é importante, porque ele está dizendo o seguinte, nós somos herdeiros de Deus, o que significa que, se somos herdeiros, e Jesus também é filho, e por isso também é herdeiro, nós somos co-herdeiros. Jesus é co-herdeiro conosco, nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Cristo, que também era filho como nós somos, experimentou situações constrangedoras, de sofrimento e muita penúria enquanto esteve aqui na Terra, por que nós não iríamos experimentar também? O que quer dizer que os mesmos sofrimentos que Cristo experimentou estão destinados a qualquer que se tornar filho de Deus, como Jesus Cristo era.
É por isso que ele diz, então, gente, se somos filhos de Deus como Jesus era filho, nós somos herdeiros de Deus como ele também era herdeiro. Somos co-herdeiros com Cristo. Se, fica implícito o quê? Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Então, você observa que é um pré-requisito. A glória que nós almejamos, a glória que nós precisamos, que nós desejamos, ela vai se manifestar se nós nos encaixarmos no padrão bíblico para se experimentar a glória. Você quer a glória, então você precisa do sofrimento. Eu sei que tem muito crente que não entende isso muito bem e pensa até que é uma mensagem que não seja bíblica. De vez em quando, quando eu vou pregar em algumas comunidades cristãs, eu dou o tema da mensagem, as bênçãos do sofrimento. E tem algumas igrejas que me olham atravessado porque eles estão tão acostumados a falar de glória, de triunfo, de vitória, de não sei o quê, e eles não conhecem o lado bíblico do sofrimento do crente, do sofrimento do cristão. Há sofrimentos que são bíblicos e há sofrimentos que não são bíblicos. Mas a gente pode dizer aqui que tem pelo menos 3 tipos de sofrimentos bíblicos. Sofrer perseguição é uma coisa bíblica. Claro que tem crente que sofre mais do que outros. Se você vive num país, numa sociedade hostil ao evangelho que você professa, obviamente que você vai sofrer mais do que uma pessoa que vive numa sociedade que abraça o evangelho, ou pelo menos numa sociedade católica como a nossa aqui no Brasil. Os sofrimentos que alguém experimenta no Oriente Médio não serão os mesmos que nós experimentaremos aqui no Brasil, obviamente. Então, dependendo do lugar onde você está, você vai sofrer mais ou vai sofrer menos. Mas o fato é que, independente do grau de sofrimento que se experimente porque você é cristão, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. É o que Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Além disso, nós sabemos que existe um texto que diz, em Filipenses 3, que Paulo sofreu a perda de todas as coisas, pela sublimidade do conhecimento da glória de Cristo Jesus. Ele disse, eu sofri a perda. Ele renunciou, ele abriu mão dos seus privilégios naturais, né, do seu berço de ouro na comunidade judaica, dos privilégios, da vantagem que ele tinha como judeu de judeus, da tribo de Benjamim, do rigor farisaico. Ele disse, olha, tudo isso para mim eu considerei como esterco, né? Para mim não vale nada. Pela sublimidade, mas é um sofrimento. Ele disse, eu abri mão, não foi fácil, mas eu sofri a perda. Paulo fala uma coisa que o próprio Jesus já havia dito, ele disse, se alguém deixar pai, mãe, terra, casa, família, por amor de mim, por amor do evangelho, é um sofrimento, não pense que é fácil, é um sofrimento, mas ele disse, se você fizer isso, por causa do evangelho, por causa do amor, a palavra, o amor a mim, esse sofrimento ele traz recompensas. De fato, no texto, Jesus chega a dizer que a pessoa vai receber 100 vezes mais já nesta vida. Inclusive, ele coloca 100 vezes casas, famílias, pessoas que vão te amparar, que vão te socorrer. Você vai ter um retorno, inclusive financeiro, porque você vai ser guarnecido de condições para poder viver e ministrar a palavra pela sua renúncia, mas não vai ser sem perseguição, que é o que Jesus Cristo garante que todo aquele que prega o evangelho, que vive do evangelho, vai experimentar. Vai ser perseguido, vai ser mal falado, vai ser caluniado e vai sofrer as consequências de viver pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. O fato é que existe um sofrimento na renúncia, na perda, quando você abdica, abre mão de certas situações, de certas coisas, e você assume uma postura e um estilo de vida que não é convencional. Né? Você aceita o evangelho e passa a praticar o evangelho, ainda mais se você for chamado para pregar o evangelho. O fato é que existe esse tipo de sofrimento na vida cristã que a gente não pode desprezar. E além disso, a Bíblia também fala lá em Tiago que bem-aventurado é aquele que sofre a tentação. Esse é um tipo de sofrimento bíblico também. Para quem pensa que não há sofrimento na tentação, lembre-se que a Bíblia diz que Jesus Cristo sofreu naquilo que foi tentado. Naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por que que a Bíblia diz que ele sofreu naquilo que ele foi tentado? Porque há um sofrimento na tentação. A tentação é a vontade de fazer uma coisa que eu gosto, mas que eu sei que eu não posso. Ou seja, a minha carne pede, a minha carne quer, ela busca, ela deseja, mas eu refreio o meu corpo, a minha carne, eu esmurro, sacrifico, crucifico, mortifico, como a gente aprendeu aqui muito bem nessa passagem, nesse texto de Romanos, né? E aí, nesse momento, eu sofro. É esse o sofrimento sobre o qual as Escrituras ensinam quando fala sobre o sofrer a tentação. Porque quando você cede à tentação, você não sofre, você tem prazer.
Você goza o privilégio de praticar aquele pecado. É um prazer enganoso, ilusório, temporário, traz consequências ruins, se não traz consequências físicas, traz consequências psicológicas, espirituais, etc. E a gente vai ter que se recuperar daquilo, é uma coisa que mancha, que suja, que atrapalha. Ou seja, são pesos e pecados que atrapalham a nossa caminhada cristã. Mas o fato é que quando eu sou tentado e eu resisto à tentação, não cedendo aos desejos da minha carne, eu sofro. E a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que sofre a tentação. E eu sei que a gente não tem tempo aqui para explorar o contexto do livro de Tiago, onde essa palavra aparece, mas me dê um voto de confiança. Depois que você lê essa passagem, lembre-se que ele está falando exatamente sobre isso. E talvez faça mais sentido quando você começar a ler o contexto maior ali, percebendo que é nesse sentido que ele está fazendo a abordagem. Claro que alguns tradutores, por não entenderem a interpretação que eu estou sugerindo aqui para vocês, até procuraram colocar a palavra, em alguns lugares, mudar na tradução para o português. E aí, em vez de colocarem bem-aventurado o homem que sofre a tentação, colocaram provação, porque existe uma lenda que diz que provação é uma coisa e tentação é outra. Eles queriam amenizar o significado da palavra por não entenderem o que era que estava sendo dito, e aí mudaram a tradução, mas a palavra grega usada ali em todo o capítulo 1, ao longo do versículo 13, 14, 16, 17, é a mesma palavra peirasmos, que é para tentação, que também pode significar tribulação, provação, depende do contexto. Mas o contexto ali, é claro que é sobre vontade de fazer o que eu não devo, é a vontade de pecar, porque ele mesmo diz, ninguém diga quando estiver sendo tentado que é Deus que está fazendo isso com você, porque cada um de nós é tentado quando é traído e engodado pela própria concupiscência. Então, o contexto está falando sobre pecado e não sobre provações, como alguém poderia sugerir. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação porque resiste, porque não cede, sofre porque quer agradar a Deus, porque está controlando a sua carne. É esta a bem-aventurança da qual a Bíblia fala. E a mesma coisa de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, quando Pedro diz assim, havendo Cristo, pois, sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então, se você observar, exatamente, esse ensino ele está em todos os lugares do Novo Testamento, embora não pareça, mas ele está, esse sofrimento, há vários tipos de sofrimentos bíblicos, mas nós estamos agora focados no sofrimento de resistir à tentação. Inclusive, acabei de citar um versículo que pouca gente percebe que é sobre isso que ele trata, 1 Pedro 4:1, que fala sobre sofrer na carne, que Cristo sofreu na carne, resistindo à tentação. Então nós temos que nos armar com o mesmo pensamento, porque a predisposição para o sofrimento é uma arma, porque eu sei que é normal querer pecar, e quando a vontade surgir, eu vou resistir, eu sei que vou sofrer, já estou avisado de antemão, então, estando armado do pensamento de que vou sofrer na carne, isso vai funcionar ao meu favor. Né? Tendo, pois, Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne, falando de Cristo, conseguiu vencer o pecado. Assim também nós conseguiremos, no nosso próprio ritmo, mantendo aí as devidas proporções, né, etc e tal, estamos caminhando, estamos crescendo, talvez a gente não consiga tão bem como Jesus conseguia, mas o nosso objetivo é chegar lá, amém? Então, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, somos filhos. Se somos filhos, significa que somos herdeiros exatamente como Jesus também era, o que quer dizer que se somos co-herdeiros com ele, se ele sofreu, a gente também vai sofrer. Se com ele sofremos, então com ele seremos glorificados, porque o sofrimento produz a glória. Você quer a glória? Então você precisa do sofrimento. Você, quando busca a glória, você precisa do sofrimento. Não sofrimentos desnecessários. Eu não estou falando sobre sofrer situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás colocou sobre nós. Não é isso não, gente. Eu estou falando sobre sofrimentos bíblicos. Falei aqui de pelo menos 3 deles, né? Sofrer perseguição, sofrer a perda, sofrer a tentação, tá? Sofrimentos bíblicos, não é? Sofrer miséria, sofrer doença, sofrer isso, sofrer aquilo. Não é nada disso, não. Estou falando sobre sofrimento bíblico. Estes sofrimentos fazem parte da vida cristã. E, de fato, Paulo escreveu Romanos capítulo 8, e a gente deve lembrar que Paulo escreveu 2 Coríntios capítulo 4. E lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele diz exatamente isso. Ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso. Produz para nós eterno peso de glória. É isso que ele diz? Deixa eu ver aqui.
Uma notificaçãozinha aqui me atrapalhou. Peraí, gente. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Olha só, a tribulação, que no ponto de vista dele a tribulação é considerada leve, porque é uma coisa momentânea, não é eterna, comparada com o que a gente vai receber no futuro, a tribulação não é nada. Então ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz, é um sofrimento que produz, um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Agora observa-se o que ele diz aqui no versículo 17 de 2 Coríntios 4, não é exatamente a mesma coisa que ele está falando aqui em Romanos capítulo 8. Ele acabou de falar sobre os sofrimentos, ele disse, se sofremos com Cristo, seremos glorificados com ele. Aí no versículo seguinte ele diz, porque para mim, ou seja, é o ponto de vista de Paulo, embora nós não consigamos concordar com ele em tudo, porque é difícil e a gente não entende tão bem, né? Talvez os nossos pregadores prediletos não tenham a mesma concepção, mas é sempre bom observar que Paulo ele individualiza a questão toda dizendo, para mim é assim. Claro que eu desejo pensar na vida como Paulo pensava, eu quero ter a mesma perspectiva como ele, eu admiro Paulo, eu invejo os seus sentimentos, o seu desprendimento, a sua abnegação, então eu quero sentir a mesma coisa e pensar do mesmo jeito. Ele diz, para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos veja que é no plural, tá? Não é um sofrimento não, são sofrimentos, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Observe que ele não disse a glória vai ser revelada para nós, a nós. Ele não disse isso. Ele disse a glória vai ser revelada em nós. Ele está falando sobre uma transformação do nosso corpo. Se a glória vai ser revelada não para mim, mas em mim, significa que ele está falando de uma transformação sobre o meu ser, que é o contexto, né, gente? Ele está falando sobre a realidade da natureza terrena, desse corpo corruptível, da carne ser como ela é, que o pecado está na carne, por isso a carne é morta, o corpo é morto, não produz nada que preste, a gente tem que mortificar os feitos do corpo, a inclinação da carne só conduz para a morte, para a inimizade contra Deus, etc, etc, etc. Então, é uma vida que, de certa forma, ela traz para a gente alguns sofrimentos, mas são sofrimentos que produzem coisas boas para a gente, embora não se experimente essa coisa boa e maravilhosa de forma plena aqui nesse mundo, ainda que a gente experimente consequências parciais, porque a piedade em tudo é proveitosa, porque tem a promessa, porque tem em si a promessa da vida que agora é, como também da vida que há de ser, ou seja, sim, uma vida de santidade e de comunhão com Deus, ela traz resultados positivos já nessa vida, mas se esperássemos em Cristo apenas para esta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens, porque o pacote completo só chega depois, né? Só na vida que vai vir. Então, ele está falando aqui sobre as tristezas e os sofrimentos dessa realidade cristã que nós temos que enfrentar, mas não tem problema, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. É a mesma coisa de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não é igual? Olha o que ele diz. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados, acima de toda comparação. Os sofrimentos do tempo presente é a leve e momentânea tribulação. Ele diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque a tribulação produz um eterno peso de glória, acima de toda comparação, que não pode ser comparado. Paulo usa palavras diferentes, mas lembre-se, é o mesmo Paulo, com as mesmas ideias, as mesmas convicções, a mesma teologia. Ele escreveu Romanos 8, ele escreveu 2 Coríntios 4. É isso que é bom, porque a gente observa que Paulo fala da mesma coisa de forma diferente em diversos lugares. E isso nos dá convicção de que estamos entendendo o que ele queria passar. Se não fizermos isso, nós vamos inserir sentido no texto, sem perceber que ele já tem o próprio sentido que Paulo queria dar. Basta que a gente entenda o que Paulo pensava. Basta que a gente compreenda os sentimentos de Paulo, a interpretação de Paulo, a teologia de Paulo, tá? Versículo 18. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em. Ô, glória! Não é para, é em nós. Em nós. Vai ser revelada em nós.
Aí ele diz, a ardente expectativa da criação, ele está falando das coisas criadas. Isso envolve o nosso corpo, tá? Aí ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda... Isso é meu filho querendo abrir a porta. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Gente, deixa eu explicar uma coisinha aqui para vocês. Eu sei que vocês já devem ter ouvido alguns pregadores pentecostais usando esse versículo, dizendo que Deus estava esperando, ou que a criação estava esperando, que os crentes trouxessem a revelação do Espírito. Não é isso que o texto está falando, não. O texto não está falando que os crentes têm que revelar as coisas que o Espírito Santo fala, tem que trazer as revelações para o mundo. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que a criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que nós, como filhos de Deus, não estamos manifestos em nossa plenitude. Hoje nós vivemos uma vida limitada, nós temos um tesouro em vasos de barro, o que oculta e cobre a glória que nos foi destinada. Por causa dessa condição, nós que somos filhos de Deus não estamos revelados, manifestos, nós estamos ocultos. A nossa vida verdadeira não é a que pode ser vista. A verdadeira vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É isso que diz lá em Colossenses. Já que ressuscitaste dentre os mortos, pensai nas coisas que estão no alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Porque morrestes e a vossa vida, a verdadeira vida, está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mas quando Cristo, que é a vossa vida, a verdadeira vida, se manifestar, então vos manifestareis juntamente com ele em glória. Ou seja, os filhos de Deus que nós o somos na limitação da vida presente, da vida que nós podemos viver hoje. Então a nossa vida gloriosa, a verdadeira condição de filhos de Deus que nós temos, ela não está manifesta. É por isso que ele diz que a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. É essa transformação física, é esta redenção do nosso corpo, é essa glória que vai ser revelada em nós. É disso que ele está falando. Aí ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade. Eu quero lembrar, vaidade é qualidade daquilo que é vão. Vão é aquilo que é passageiro, transitório, que não é eterno, permanente, tá? Ele está falando sobre a temporariedade, se é que essa palavra existe, a realidade efêmera, né? O quão passageiro é esse mundo, as coisas visíveis, as que são mutáveis, tudo isso aqui é temporário, é passageiro, não é eterno, não é permanente. Ele está dizendo que a criação está sujeita à vaidade, qualidade daquilo que é vão. Ela está presa nesta condição, não por causa dela mesma, não porque ela quis, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que um dia esta criação será redimida do cativeiro da corrupção. É isso que o texto diz. Ele termina ali do versículo 20, a sua declaração dizendo, mas por causa daquele que a sujeitou, mas ele não para aí. A ideia continua sendo desenvolvida e entra no versículo seguinte, né? Ela está sujeita, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de um dia redimi-la. Quem sujeitou a criação à vaidade na esperança de um dia redimi-la? Satanás? Não. O homem? Não. Quem? Deus. Deus sujeitou a criação à vaidade na esperança de um dia redimi-la do cativeiro da corrupção. Então, é uma condição, uma realidade imposta por Deus, ou por juízo divino, ou por determinação divina, não interessa. Deus fez isso, mas não fez para que a situação fosse assim para sempre. Ele o fez na esperança de que um dia redimiria a própria criação do cativeiro da corrupção. Tá? É isso que o texto fala. Vou ler novamente o versículo 20. Ele diz, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação, um dia, será redimida do cativeiro da corrupção. Para quê? Para finalmente se manifestar o Filho de Deus, os filhos de Deus, para a liberdade da glória. Lembra da glória que há de ser revelada em nós? Ele está falando disso. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Hoje, a criação sujeita à vaidade como está, ela encobre, ela abafa, ela reduz a glória que nos foi destinada em Cristo a essa condição que a gente experimenta.
Experimentamos os poderes do mundo vindouro, provamos uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? Uma virtudezinha aqui, uma virtudezinha ali, a gente tropeça em alguns milagres, às vezes temos mais frequência e consistência na experiência do sobrenatural, mas é uma coisa assim, aquém da realidade gloriosa que nos foi destinada em Cristo. Então ele diz que, por enquanto, a glória dos filhos de Deus não está manifesta. A própria criação espera a revelação da glória dos filhos de Deus. Por enquanto, a criação está sujeita à vaidade, não porque quis, mas porque Deus assim o determinou na esperança de que um dia redimirá a criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa glória que há de ser revelada em nós. Porque sabemos, diz o versículo 22, 1h e... Quanto, gente? 1h09, né? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, até nós, que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, as primícias do Espírito Santo, que experimentamos uma prévia dos poderes do mundo vindouro, até nós gememos angustiados, gememos em nosso íntimo, aguardando, ansiando, desejando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Eu quero só mostrar para vocês o paralelo que há entre Romanos 8 e 2 Coríntios capítulo 4. Eu já sugeri isso para vocês, fazendo uma ligação aqui direta de Romanos 8, 18 e 2 Coríntios 4, 17. Tentei mostrar para vocês. No versículo 18 ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E lá ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Você observa que é o mesmo versículo, construído de forma diferente, com palavras levemente diferentes, numa ordem invertida, mas é o mesmo conceito, né? Da mesma forma, se você quiser, você vai ver lá em 2 Coríntios, porque ele continua falando, né, ali no capítulo 4, finalzinho do 4, do versículo 17 em diante, ele continua falando sobre o mesmo assunto, e ele entra no capítulo 5 ainda com o mesmo tema em mente. E aí ele fala assim, ó, eu vou ler do 16 em diante, em 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz assim, por isso, não desanimamos, pelo contrário, porque mesmo que o nosso homem exterior, falando do nosso corpo, se corrompa, envelheça, se deteriore, né, e vá sendo consumido e voltando ao pó, contudo, o nosso homem interior, falando da parte não material, muito provavelmente mais especificamente o espírito humano, se renova de dia em dia, vai se fortalecendo, vai crescendo, amadurecendo. Aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Até porque não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, transitórias, passageiras. Lembra lá da vaidade? Aí ele diz, e as que se não veem são eternas. E no versículo 1 do capítulo 5 ele continua, ele não fugiu do assunto. Ele diz, nós sabemos uma coisa, que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ele está falando da morte física, tá, gente? É um eufemismo, né? Um linguajar romanceado e tudo mais. Ele usa aí alegorias, palavras e expressões da cultura judaica, mas a gente entende que ele está falando da morte física. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício. É uma casa que não foi feita por mãos, que é eterna nos céus. Aí, olha o que ele diz agora. E é por causa disso, por isso, em prol disso, é por isso, né, que nós, é por isso que neste tabernáculo nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Glória! É isso que ele está falando lá em Romanos 8, quando ele diz assim, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós, porque a criação a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, porque ela está sujeita à vaidade, e nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Veja que é o mesmo contexto, gente. É o mesmo contexto. É por isso que ele disse, enquanto estivermos nesta terra, neste corpo, nós gememos, enquanto estamos neste tabernáculo, gememos, aspirando
aguardando, ansiando, esperando por sermos revestidos. Ele está falando do quê? Da adoção de filhos, lá de Romanos 8, 23. A redenção do nosso corpo. Ele está falando disso. Esse gemido aqui, que é um gemido inexprimível, que ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, que é um gemido que anseia, né, pelo que vai vir, pela glória que nos está destinada, pelo que Deus preparou para a gente, que é o nosso destino e a verdadeira predestinação bíblica, é a redenção do nosso corpo, é nos tornarmos finalmente a imagem do que Jesus Cristo é hoje, glorificado à direita de Deus. Esse gemido inexprimível é exatamente o que nos empurra para frente, é o que nos levanta, é o que nos anima, é o que nos dá força, é o que nos faz avançar. É um recurso divino que o Espírito Santo nos concede para que nós possamos reenergizar a nossa vida, reenergizar o nosso corpo, para que nós possamos continuar avançando, porque nós aspiramos, desejamos pelo que vai vir. Não nos concentramos naquilo que vemos, naquilo que se deteriora, naquilo que se corrompe, naquilo que envelhece, nas tribulações desta vida, porque sabemos que aquilo que nós vemos é transitório, é passageiro, é temporal. Mas o que a gente ainda não consegue ver é eterno, nos céus, reservado para cada um de nós. Aí diz: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não é porque a gente quer morrer, não é porque queremos ser despidos, mas é porque a nossa ânsia, nós gememos angustiados porque queremos ser revestidos. A redenção do nosso corpo. Revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso quando nos deu o Espírito Santo. Eu tinha até falado para vocês aqui nessa falação minha da live de hoje, eu não sei se vocês perceberam, mas esse é o tal do penhor do Espírito. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, para esta redenção, para esta glorificação, para esta transformação futura, quando ele nos deu o Espírito Santo. É o Espírito da adoção de filhos, é o Espírito da redenção do nosso corpo. Tendo, pois, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor porque andamos por fé e não por vista, ou seja, ele não está dizendo, vamos ter bom ânimo, porque enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ele quer dizer o seguinte, enquanto estamos no corpo, sabemos que estamos ausentes do Senhor, mas vamos ter bom ânimo porque andamos por vista e não porque andamos por fé e não por vista. Tá? É isso que, construindo aqui o versículo da forma correta, né? Porque eles colocaram de uma forma que confunde a nossa mente. Mas construindo aqui o versículo da forma correta, Paulo está dizendo o seguinte: embora enquanto estejamos no corpo, estejamos ausentes do Senhor, nós tenhamos sempre bom ânimo, porque andamos por fé e não por vista. Tá? Juntando aí o versículo 6 e o 7. Entretanto, nós estamos em plena confiança, até mesmo preferindo morrer fisicamente, deixar o corpo para habitar com o Senhor. Como Paulo diria lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 20, porque isso é incomparavelmente melhor. Para o crente, morrer é lucro. Tá? E por aí vai. O fato é, irmãos, ele está falando da expectativa do cristão, a esperança gloriosa da ressurreição, que é a grande esperança do crente, essa transformação futura. E aqui ele está tocando exatamente nesse assunto. Nós estamos numa condição desfavorável, é um tesouro glorioso em vasos de barro, falando do nosso corpo. E quando a gente fala do corpo, não é simplesmente porque se a gente cortar com a gilete sangra e morre, não é só isso. Tem toda essa implicação daquilo que é ruim, a parte mais baixa do nosso ser, o que é terreno, natural, carnal, que não agrada a Deus, como a gente viu aqui ao longo do capítulo 7 e também no capítulo 8, essa natureza terrena, né, que tem que ser mortificada, sacrificada, crucificada, esmurrada. Então a gente está numa condição desfavorável. E por isso ele fala sobre como a gente tem que se comportar e quais recursos a gente tem que usar para que consiga enfrentar as dificuldades ao longo da vida, sabendo que os sofrimentos que nós vamos experimentar até o dia da nossa morte, ou até o dia do nosso arrebatamento e futura transformação, são sofrimentos que ainda vão cooperar para o nosso bem, porque vão produzir um eterno peso de glória acima de toda comparação. E é importante a gente saber disso para que a gente não esmoreça e não perca a nossa fé, tá? Mas a gente continua na próxima live. Amém?